Queria começar fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa sem noção? É, Ricardo? É. Você é uma pessoa sem noção? Eu vi o pessoal dizer assim, rapaz, esse cara é sem noção. O que é um cara sem noção? Uma pessoa que não percebe muito as coisas que ele faz. Não é isso, mais ou menos, que a gente... Ele faz umas coisas assim e nem percebe o que está fazendo. E quando eu pergunto se você é uma pessoa sem noção, é em relação aos seus defeitos, em relação às áreas de cura, de enfermidade que você tem na sua alma. Você é um cara sem noção? Mas aí, peraí. Se você é um cara sem noção, você não vai achar que você é sem noção. Porque você é sem noção. Não é? Geralmente o cara sem noção, ele responde essa pergunta dizendo não. Então se você disse não, a chance de você ser um sem noção, ela não é pequena. E como nós de fato nos enganamos muito a respeito das opiniões que nós temos a respeito de nós mesmos, nós não nos enganamos apenas das opiniões que nós temos a respeito das pessoas. Nós nos enganamos muito a respeito das opiniões que nós temos sobre nós mesmos. Então eu queria fazer um trato com vocês. De hoje aqui, todos nós, hoje aqui, a gente de fato considerar, cada um considerar, que você pode estar enganado a respeito de você mesmo. Enganado a respeito dos seus defeitos. Enganado a respeito de áreas de cura que você precisa da manifestação do poder e da graça de Deus. Então vamos partir, a gente admitindo a possibilidade de ser um sem noção. Porque se você não partir disso, nada do que a gente vai falar aqui vai fazer sentido para você. É importante que você primeiro considere que pode ser que eu não tenha noção a respeito dos meus verdadeiros problemas, pecados, defeitos e feridas. Pode ser que eu não tenha noção correta sobre isso. A Santa Teresa de Ávila, ela diz que quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. O Peter Scazzero, que é deste livro que eu estou lendo, que eu estou terminando de ler, e usei algumas coisas para a conversa que a gente teve aqui, ele diz, eu realmente nunca investiguei o que estava sentindo. Eu não estava preparado para ser honesto com Deus e comigo mesmo. Quem está preparado para olhar no espelho fiel, e ser sincero com você e com Deus, a respeito dos sentimentos que existem no seu coração. Ele fala, esse homem era um pastor de uma igreja, ele foi ao fundo do poço do que se diz respeito à falta de saúde emocional. E ele passou por uma revolução na vida dele, na igreja que ele lidera em Nova York. Mas começa no autoconhecimento, começa sendo sincero com Deus e consigo mesmo. Ele disse que ele não estava preparado para isso. E aí eu pergunto, você está preparado? Você está preparado para, de fato, ser sincero com você mesmo e com Deus, a respeito de quem você é, a respeito dos defeitos que você tem, das áreas na sua vida que precisam ser restauradas? Você está preparado para isso? Eu falei no domingo passado de Apocalipse 3, da carta à igreja de Laodiceia. E eles tinham uma imagem distorcida de si mesmos. A gente vê no versículo, pode passar no próximo, ele diz, como diz, o que a igreja dizia? O que aquelas pessoas diziam? Eu sou o quê? Rico sou e estou enriquecido. E de nada eu tenho falta. E aí a palavra profética vem, e você não sabe que na verdade, porque você está enganado, você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu.
Pense num povo sem noção, sem enxergar suas mazelas, sem enxergar seus problemas. E aí ele dá um conselho, aconselho-te, dá vários conselhos. E um dos conselhos que ele dá é o quê? É que unjas os teus olhos com colírio, para quê? Vejas. Esse é um pedido, dizer, Senhor, coloca colírio nos meus olhos, unge os meus olhos com colírio, para que eu possa de fato enxergar quem eu sou, quais são minhas mazelas, quais são os meus problemas. Você está preparado para isso? Para essa honestidade com você mesmo e com Deus? Você precisa de cura? A gente clamou junto aqui, domingo passado foi lindo momento no final, a gente se quebrantou aqui, clamando misericórdia, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na história de Bartimeu, e aí vem a pergunta, você precisa de cura para quê? Porque você clamou misericórdia, mas você clamou misericórdia de forma geral, ou você clamou por misericórdia sabendo exatamente qual a tua mazela, em que área você precisa de fato de uma cura? Lá em Marcos 10, na história de Bartimeu, cego de Jericó, e a gente tem falado disso desde a primeira pregação aqui, desde a primeira reflexão dessa série. Jesus, quando manda chamar o cego, e o cego vem para Jesus, e quando o cego chega ali de frente para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta que Jesus faz? O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? A fé que cura, meus irmãos, ela trabalha com a verdade sobre si mesmo. Ela trabalha a partir de um coração que reconhece suas feridas, que reconhece suas mazelas. A fé que adoece, ela trabalha apenas com ideais. Ela trabalha com padrões e não considera as histórias particulares. O que você quer que lhe faça? Num livro, O Choro da Alma, ele diz que a mudança vem através da brutal honestidade e vulnerabilidade diante de Deus. No domingo passado nós falamos das gotas de vulnerabilidade. Falamos da vulnerabilidade. Hoje é dia de falar sobre honestidade. Hoje é dia de falarmos sobre a honestidade. Hoje é o dia de honestidade, da honestidade. Porque no texto que nós estamos, na história que nós estamos usando como base, Jesus vinha passando, o cego percebe que Jesus estava passando, e ele começa a gritar, sem parar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava, mandavam ele parar de gritar, e ele não parava. Jesus mandou chamar o cego. Quando o cego chega na frente dele, ele pergunta, o que você quer que eu lhe faça? A gente pode achar, para um cego é muito fácil para um cego responder essa pergunta. Porque ele é cego. Era lógico que ele queria o quê? Crer. Ele queria o quê? Ver. Lógico que ele queria ver. Será que é tão lógico assim? Embora a enfermidade, no caso dele, seja muito concreta, no nosso caso pode ser mais abstrata, pode dar umas curvas maiores para que a gente consiga identificar a nossa enfermidade, aquele cego poderia ter pedido tanta coisa. Ele poderia ter pedido um óculos escuro. Ele podia ter pedido um cão-guia. Ele poderia pedir um dinheiro para ele não precisar mais ficar pedindo esmola e nem ter que trabalhar. Então Jesus pergunta, você reconhece a tua enfermidade ou você está se perdendo em coisas que são supérfluas, que circundam a tua enfermidade, mas não é a tua enfermidade? Percebe, irmãos? Ele podia ter pedido outras coisas. E por isso Jesus pergunta o que você quer que eu lhe faça. E a pergunta que eu faço para você é se Jesus estivesse passando aqui, nós já gritamos no domingo passado, e ele parasse na frente da sua cadeira, ele olhasse para você, chamasse você pelo nome, e perguntasse para você, o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia? Eu falei na primeira pregação aqui
que a gente tinha um desafio de chegar ao final da série sabendo responder essa pergunta. E eu quero desistir disso. Porque é uma pretensão a gente conseguir em 3 palavras, 4 palavras e umas reflexões semanais que a gente faça, conseguir responder essa pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder e você não deve conseguir respondê-la tão objetivamente ao final dessa série. Por isso hoje eu quero aqui trazer 5 dicas de como você pode responder esta pergunta. Coisas que você pode fazer que ajudem você a se olhar no espelho da alma e se enxergar como de fato você é, enxergando as mazelas da tua alma como de fato elas são, conseguindo dar nomes a ela. Eu quero dar dicas, não para você responder hoje. Eu quero dar dicas para você seguir esses caminhos, seguir essas dicas e no caminho, você conseguir responder essa pergunta para Jesus. Porque Jesus não está passando só hoje perguntando isso para você, Ele vai perguntar amanhã, Ele vai perguntar depois de amanhã, Ele vai perguntar depois de amanhã. E nós precisamos estar sempre conscientes das mazelas que temos, para que na nossa relação com Deus, que Ele nos pergunte o que você quer que eu te faça, nós saibamos responder. Amém? Vamos às dicas? Vamos às dicas, são dicas, eu quis transformar isso em dica mesmo, para ficar mais palpável. Nem gosto muito desse negócio de dica para isso, dica para aquilo, não, mas para ficar palpável. Para você sair de uma forma assim, sabendo o que fazer em relação a isso. E a primeira dica é, escute a si mesmo. Escute. Escute a si mesmo. Porque talvez você não saiba o que a tua enfermidade. Mas algo dentro de você saiba. Um eu silenciado seu sabe. Por isso escute a si mesmo, parando em silêncio e solitude. Reserve tempos onde você pare para estar em silêncio e sozinho. Isso tem se tornado cada vez mais difícil no mundo em que nós vivemos. São práticas espirituais que nós abandonamos quando nós ocidentalizamos a fé e abandonamos práticas de contemplação, práticas de solitude. A solitude é diferente da solidão, porque a solitude é uma decisão própria de estar sozinho com um propósito. Mas Henry Nouwen chega a dizer que sem solidão é quase impossível uma vida espiritual. De que nós precisamos no corre-corre da vida pararmos para ouvir a voz que fala dentro de nós. Existe uma voz que fala dentro de nós, a voz do nosso próprio ser, as angústias do nosso próprio ser, as vontades do nosso próprio ser. Essas coisas têm voz. E nós precisamos do silêncio e precisamos estar sozinhos para de fato ouvir a voz do nosso coração. Dizer, pastor, isso é viagem. Eu não sou doido não. Se você está ficando doido, por que não faz isso, irmão? Você está ficando doido porque não para em silêncio para viver solitude. Jesus fazia isso. O Evangelho de Lucas é cheio de citação, é o Evangelho chamado Evangelho devocional. O Evangelho de Lucas é o Evangelho onde Jesus está sempre orando, e o Evangelho fala em Lucas 5, de 15 a 16. Olha o que diz. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quanto maior a multidão, mais necessidade a gente tem de irmos para lugares solitários para orar. Irmos para lugares solitários e calarmos, para ouvirmos a voz do nosso coração. E saber quais são de fato os sentimentos, mas isso assusta.
Isso assusta. E o mundo em que nós vivemos, ele está muito barulhento. E cheio de distrações, meus irmãos, cheio. Esse autor, esse pastor aqui, o Peter, ele fala, é preciso estar sozinho para poder ouvir. E a gente não consegue ficar sozinho, porque até quando a gente está sozinho, a gente não está sozinho. A gente tem um negócio na nossa mão, que não deixa a gente sozinho. E nós nunca estivemos tanto sem solitude, quanto nos dias de hoje. E não é de se abismar que o adoecimento aumente a cada dia, porque nós não paramos para ficar só e ouvir a voz do nosso coração, nós perdemos essa habilidade. Quando você está só, e quando você está fazendo alguma coisa, ou você está lendo, ou você está ocupando-se com alguma coisa, ou você está com o controle remoto na mão, mexendo num canal, numa televisão, porque parece que ficar sozinho e ouvir o silêncio é perturbador. Sabe por que é perturbador? Porque diante do silêncio, a voz de dentro vem. Então, interrompamos o silêncio para que esta voz não venha. Há estudos apontando que nossa habilidade de ficar em silêncio, na maioria das pessoas, não passa de 15 segundos. Totalmente em silêncio. Se a gente tivesse aqui, fizesse aqui um exercício de ficar em silêncio, e você vai limpar sua mente, parar de pensar em coisas, e vai ouvir a si mesmo. A gente não consegue. 1 minuto de silêncio no estádio parece 1 hora. 15 segundos em silêncio. Silêncio da voz e silêncio da mente. Ouvindo você. Nós perdemos essa habilidade. Nosso mundo é dinâmico, é conectado, a gente está sempre cheio de gente, a gente não para mais para ouvir a gente. Nós precisamos de dias sem luz e sem sinal. Como seria saudável se uma vez por semana cortassem todos os sinais de TV, de internet, de cabo, e apagassem as luzes da cidade. Que todos tivessem, como antigamente, se recolher e ficar sozinho. Ou de fato com alguém de forma inteira e não dividida. Precisamos de dias sem luz e sem sinal. Sinal de internet, sinal de TV. A gente fica agoniado, não fica com isso? Você está em casa e falta energia. Faz o quê? Hoje em dia está faltando energia, o celular tem bateria e continua conectando na internet, né? Então, quando falta energia, para onde é que a gente corre? Para o celular. Porque a gente não aguenta ficar sozinho. A gente não está aguentando parar para viver solitude, isso adoece a gente. E nós vamos perdendo a capacidade de nos autoconhecermos. De olharmos para dentro de nós mesmos, a gente está perdendo isso, meus irmãos. Esse discurso é totalmente contra a cultura. Porque a nossa cultura é a cultura do movimento, do estar conectado, do estar sempre ativo, do estar sempre fazendo. Mas nós precisamos desses lapsos de solitude. Precisamos desses momentos onde nós aquietamos. E ouvimos a palavra que diz, cale-se, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Nós perdemos isso. E aí é claro que nós não nos conhecemos. Porque a gente não para se conhecer. A gente não para se ouvir. E aí se assusta quando as coisas vêm, quando os adoecimentos aparecem. Porque nós estamos treinados para simplesmente fazermos, nos ocuparmos e estarmos conectados. Então a primeira dica, que eu vou gastar mais tempo nela do que nas outras, tá? Escute a si mesmo, parando em silêncio, e escute a si mesmo, anotando os seus sentimentos. Anotando os seus sentimentos. Eu estou falando anotar, porque quando a gente anota algo, é porque a gente de fato deu importância àquilo. Rapaz, olha que negócio legal, deixa eu anotar. Então anote seus sentimentos. Onde você quiser, pode ser na sua própria mente, mas anote.
Porque a partir dos momentos que você vai começar a se ouvir, os sentimentos vão vir de forma mais intensa. E você precisa anotá-los, porque eles revelam muitas coisas. Eles apontam para muitas coisas. Nós somos treinados para sermos coveiros de sentimentos e emoções. O sentimento vem, a gente enterra. A emoção vem, a gente enterra. Porque alguns sentimentos, tipo, cristão não pode ter. Dizem que não pode ter. E aí a gente faz o quê? Nós transformamos em coveiros de sentimento e afundamos esses sentimentos. Não falamos sobre ele. A maioria dos cristãos, ele não pensa que tenha permissão de levar em conta os seus sentimentos, muito menos de mencioná-los ou expressá-los abertamente. O Peter, esse pastor, diz que quando nós negamos as dores, as perdas e as emoções, ano após ano, tornamos-nos cada vez menos humanos, transformando-nos em cascas vazias com faces sorridentes pintadas. Aprenda com Jesus, porque Jesus não escondia os seus sentimentos. Quando Jesus teve raiva, Jesus expressou. Quando ele teve compaixão, ele chorou. Quando ele via o sofrimento, ele se compadecia das pessoas. E quando ele estava no momento mais delicado da vida dele, no Getsêmani, se preparando para ir para a cruz, ele diz aos seus discípulos, em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Anote seus sentimentos, porque muitas vezes nós não sabemos nem reconhecê-los. Escute a si mesmo, parando para momentos de solitude, para momentos de silêncio. Anote os seus sentimentos, considere eles. Não fique expulsando o sentimento, acolha primeiro, pense nele, olhe para a cara dele, depois você vê o que você faz com ele, mas não deixe de anotar, porque ele revela muita coisa que precisa ser tratada dentro dos nossos corações. Das raivas que nós sentimos, das rejeições que tomam conta do nosso coração, dos medos que assolam a nossa alma, nós não podemos desprezar esses sentimentos. Jesus não desprezou nenhum dos seus sentimentos, e foi justamente por isso que ele foi um homem saudável. Na própria cruz, uma das últimas palavras de Jesus qual é? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus sentiu o desamparo e ele verbalizou o desamparo. Quando ele sentiu tristeza, ele verbalizou a tristeza. Ele não empurrou isso para dentro, como se ele, por ser filho de Deus, não pudesse ter aquele sentimento. E como ser humano, ele expressou todos os seus sentimentos. Anote os sentimentos, expresse esses sentimentos. Amém, irmãos? Primeira dica foi qual? Escute a si mesmo. A segunda é escute as pessoas. Escute as pessoas. Lá no Éden, quando o homem, Adão e Eva, eles caíram, o pecado original veio, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles mataram um animal e fizeram o que para eles? Roupa, porque eles perceberam que estavam nus e começaram a se esconder um do outro. Escute as pessoas que estão ao seu redor. Nossa reação imediata, meus irmãos, isso tem a ver com a nossa natureza pecadora, é de se esconder. Nós não queremos que ninguém veja as nossas falhas. Aí chega uma hora em que nós nos escondemos tão bem, que nem nós mesmos nos achamos. Pensaram no que eu falei agora? Eu escutei do Tiririca uma vez essa frase. Nós nos escondemos tão bem de nós mesmos, que nós nem nós mesmos nos achamos. Tem uma música que o Pedro Mariano canta, que ele disse, eu passei de mim mesmo. Não se esconda. Tiago 1,
19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Escute as pessoas. Escute o que as pessoas estão dizendo a respeito de você, até mesmo seus inimigos. Porque na maioria das vezes, os nossos inimigos, eles têm alguma razão a respeito das coisas que eles estão dizendo. A gente não quer ouvir inimigo. Escuta o teu inimigo. Jesus mandou orar pelo inimigo? Imagine ouvir. Escute seu inimigo. Escute as pessoas que estão ao seu redor, falando alguma coisa para você, falando alguma coisa de você. Escute, considere. Não receba isso de forma absoluta, mas escute. Eu fui ver em Provérbios, meus irmãos, o quanto Provérbios fala da habilidade, da sabedoria em ouvir. Ouvir as pessoas que estão ao seu lado, falando coisas para você. Nós precisamos de pessoas. Nós não vamos nos enxergar sem o outro. O outro funciona como um próprio espelho. Se o silêncio funciona como esse espelho, o outro também funciona como um próprio espelho. Numa briga de marido e mulher, numa briga entre irmãos, numa briga com os nossos inimigos, quanta coisa boa a gente tem para notar. E para considerar a respeito das coisas que estão sendo ditas a respeito de nós mesmos. Escute as pessoas. João Cassiano foi um homem no século V que contou a história de um outro homem chamado Herói, e foi interessante esse nome ser dado a esse homem de herói, de que ele vivia mais de 50 anos no deserto, na solidão. E ele achava que quanto mais ele se isolasse das pessoas, parece contraditório com o que eu falei no primeiro, não é? Mas não, é complementar. Quanto mais ele se isolasse das pessoas e das vozes dos outros, mais ele entenderia a voz de Deus. Ele achou isso. Então ele se isolou completamente das pessoas. Os outros que viviam no deserto iam para as festas e ele não ia. Porque ele dizia: não, eu preciso me concentrar aqui na minha solidão absoluta, plena, perene, constante. E não foi isso que eu falei. Eu falei lapsos, momentos de solitude. Quem vive só na solitude também se perde. E chegou uma hora que esse homem entendeu que Deus estava pedindo para ele se jogar num poço profundo, na expectativa de que anjos iriam tirá-lo. E ele foi lá e se jogou no poço. 50 anos sem ouvir ninguém. Se jogou num poço. Quantas pessoas passam a vida sem ouvir ninguém e se jogam num poço? E as pessoas foram até lá acudi-lo. Chegaram na borda do poço e disseram: herói, sai daí, cara, deixa a gente te pegar. Tentaram tirar ele do poço, mas ele não saía, porque ele dizia que na sua solitude absoluta, no seu isolamento, isso não é solitude, isso é isolamento, ele compreendeu que era para ele se jogar no poço, e dali ele não sairia, enquanto Deus não mandasse os anjos para removê-lo. As pessoas tentaram tirar ele do poço, mas não conseguiram. E ele morreu. Nós precisamos das pessoas que olha para a gente e diz: deixa de viagem. Para de achar que se jogando no fundo de um poço, tu vai ter ajuda de anjo. Precisamos de pessoas, precisamos ouvir as pessoas, não podemos ficar numa relação verticalizada, isolada, sem as nossas relações horizontais que nos abastecem também de tanta sabedoria. Na multidão de conselhos, meus irmãos, existe o quê que diz a Bíblia? Sabedoria. Nesses conselhos todos vão prestar? Não, mas na multidão de conselhos existe sabedoria. Mas quem não está aberto para ouvir ninguém? Não tem multidão de conselho. Tem um isolamento. E no isolamento, pular no poço, esperar a ajuda de um anjo, parece o certo a ser feito. E as pessoas vão falar, mas você não quer ouvir. Então você precisa de pessoas. Precisa ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas estão falando, estão dizendo, estão dando opiniões a respeito de você. Você precisa dessa pessoa. Terceira dica. Tem amigos profetas.
Opa, amigo profeta, isso aí eu quero. É o quê? A gente está lá aperreado, aí chega lá no irmão, o irmão dá uma profetada na gente, diz o que, é que vai acontecer e resolve? Não. É profeta bíblico, não estou falando de dom de revelação, estou falando de profecia. Profeta bíblico é o cara que feito Natan. Você precisa de um profeta, um amigo Natan. Alguém tem um amigo Natan aí? Um amigo Natan. Quem foi Natan? Foi o profeta que quando Davi estava lá enfiado no pecado dele, chegou para Davi e disse o quê? Mostrou tudo na cara dele que ele estava fazendo de errado. Você tem um amigo Natan? Um amigo que chega para você e diga assim, ó, isso que você está fazendo é um absurdo. Se você não mudar isso daí... Você tem pessoas que têm esse papel na tua vida de falar a verdade. Falar a verdade para você. Pessoas que confrontem você com a verdade, porque pode ser que muita gente esteja tendo uma opinião sobre você, mas não está falando. Você precisa de um amigo que fale. Precisa de um amigo que chegue para você e diz, cara, tu está vacilando legal quando tu faz esse tipo de coisa. Você tem amigos, profetas, ou apenas bajuladores perto de você? Ou pessoas que não têm coragem de chegar para você e dizer de fato o que pensam sobre você. E sabe por que não tem coragem? É fácil fazer isso, meu povo? É fácil fazer isso? A gente faz isso numa briga dentro de casa com o marido, com a mulher, com o filho. Mas falar isso para um amigo, é fácil fazer isso? Se a pessoa está lá tão enganada nos seus próprios problemas, é fácil chegar lá e falar o que pensa daquela pessoa? Revelar isso não é fácil. Por isso as pessoas não fazem. As pessoas ficam falando umas para as outras, mas não falam para a pessoa. Porque não é fácil falar. Você fica com medo de magoar, você fica com medo de que a pessoa se volte contra você. Vai ficar com raiva de mim. Vai ficar com raiva de mim. Existe uma reação que a própria medicina explica, a psicologia, a psiquiatria, que é uma reação chamada de fuga ou luta. Você sabe o que é isso? É quando você está diante de uma ameaça, todo o nosso sangue, ele vai para os músculos e para o cérebro. Por isso que a gente fica branco, a gente fica pálido diante de uma ameaça. Soltar aqui um leão aqui diante de você, você fica branco. Porque nessa hora o teu sangue foi para as pernas e para o cérebro. E nessa hora você vai tomar uma decisão, por isso vai para o cérebro. Você vai tomar uma decisão se você vai fugir ou se você vai lutar. É a reação de fuga ou luta. Isso acontece com todos nós. Isso é orgânico, isso é nosso. Isso também acontece nas nossas relações. Quando alguém chega, um amigo profeta chega para você e confronta você com uma verdade, você naquela hora, a sua tendência é dizer, opa, isso é uma ameaça. Estão me desnudando. Essa pessoa está apontando a minha nudez, está revelando minha nudez. E eu estou diante de uma ameaça. E aí nós temos uma tendência de fazer a mesma coisa quando o leão é colocado na frente da gente. Ou fugir, ou lutar. E aí nós temos a reação suicida de fugirmos dessas pessoas, ou de brigarmos com essas pessoas. E vamos ficando cada vez mais escondidos de nós mesmos. Sabe o que eu sugiro você fazer? Escolher uns amigos para ter um papel profético na tua vida. Porque quando você é escolhido para isso, fica mais fácil. Então tem que partir de você. Porque se não partir de você, os seus amigos não vão falar. Você precisa chegar para um amigo seu que você confie e dizer assim, cara, eu queria te pedir uma coisa. Eu quero que você seja o meu Natan. Eu quero te dar liberdade. Eu prometo que eu não vou nem fugir de você e nem lutar contra você. Eu quero te dar liberdade de falar a verdade para mim. Eu preciso desse retorno. Você pode fazer isso? Aí o cara pode ser que o cara diga assim, rapaz, sei não, bicho. Tu vai aguentar mesmo eu ficar te falando a verdade? Vou. Mas vai mesmo, ter certeza que você não vai fugir de mim? Não vou fugir de você. E bater em mim? Também não. Aí você tem que convidar essa pessoa para ser seu profeta. Convida. Pode ser o cônjuge.
Só diz assim, ó, só não faz na hora da briga. Espera passar a briga, aí conversa. Mas se puder ser um amigo, melhor. Porque os nossos amigos sabem das nossas coisas. Os nossos amigos sabem dos nossos defeitos. Eles só ficam meio que sem graça de falar. Porque sabe-se lá como é que você vai reagir. Entende, irmãos? Sabe-se lá como é que você vai reagir. Então pergunte, dê essa liberdade às pessoas. Quarta dica, para você responder essa pergunta. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Depois deles se esconderem um do outro lá no Éden, que foi a outra coisa que eles fizeram, quando ouviram os passos de Deus no jardim, o que eles fizeram? Pularam para trás como se Deus não pudesse vê-los. E nós fazemos isso. Às vezes a gente não aprofunda nossa relação com Deus porque a gente tem medo do que isso possa trazer. Às vezes numa pregação dessa, que está mexendo com coisas aí da tua nudez, você fica fugindo do que Deus está te falando. Você fica se distraindo daquilo que Deus está te falando. E nós temos muitas formas de fugirmos de Deus, ou de estabelecermos um limite. Senhor, só até aqui, daqui para cá eu prefiro que o Senhor não entre. Então quando começa uma pregação, quando começa um estudo num grupo pequeno, você já vai se justificando, você já vai se afastando, você já vai saindo assim aos pouquinhos, teu telefone toca, tu atende, porque você quer sair dali, você quer fugir dali. Não fuja, porque Deus vai revelar as tuas mazelas. Deus é nosso amigo profeta, é nosso amigo fiel, é nosso projetista. Ele conhece a gente desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Ele acompanhou você em todos os seus pecados. Ele acompanhou você em todos os seus momentos de desespero e de dor. Ninguém conhece você como Deus, nem você. Só Deus conhece. Então não fuja dele. Pastor, mas é justamente por isso que eu fujo, é porque ele me conhece demais. É como é que eu vou fazer o teatro aqui da oração? Como é que eu vou fazer? Que não dá. Ou eu me encaro, ou eu fujo. Então é mais fácil fugir. Eu fujo de Deus da mesma forma, o mesmo motivo pelo qual eu fujo do silêncio. Porque o silêncio, ele grita. E Deus grita. Eu não tenho como fazer fachada com Ele. É justamente porque eu sei disso que eu fujo. Por isso que eu estou dizendo, não fuja. Não fuja de Deus. Ao contrário, última dica. Busque a Deus. Busque. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quando você estiver vendo Deus, você estará se vendo também. Porque não tem quem entre numa relação de intimidade com Deus que não tenha automaticamente o ser de Deus revelado e o seu próprio ser também revelado. Esses dois seres serão revelados. O ser de Deus e o seu ser, eles serão revelados. E aí eu queria encerrar lendo o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Busque a Deus. Ele te conhece. Não fuja dele. Você está fugindo de você mesmo quando você foge de Deus. Você está fugindo dos seus próprios pecados. Você está fugindo das mazelas da tua alma. Não fuja. E esse salmo ainda lá no final, ele termina com uma oração que eu queria que você fizesse hoje. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Eu queria ler de novo. E depois de orarmos isso ao som do piano, Marcolino vai cantar aqui junto com a banda essa música. Mas eu queria antes ler de novo. E que a gente fizesse isso, você repetisse aí no seu coração, tá? Não precisa repetir em alta voz, não. Mas repete no seu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, alguma ferida, alguma doença, alguma enfermidade, algum afastamento de mim mesmo, de Ti, e guia-me pelo caminho eterno. Faz dessa música a tua oração.